Lucas 24, capítulo 24, né, verso 13. O Senhor é bom. Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Diz assim, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância, ou na sua Bíblia pode estar 60 estádios. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele aquele que iria trazer redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que estavam entre nós nos deram um susto hoje, porque elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E então voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, porque já é noite. O dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam ali com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia. Amém? Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te damos graça, Pai, pelo teu mover e pela tua presença nesse ambiente. Porque desde o princípio, Pai querido, deste culto, o Senhor já está movendo entre nós, operando em nossos corações. E nós queremos, Pai querido, dedicar ao Senhor nesta hora o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa atenção, Pai, para que o Senhor ministre em nós a tua boa palavra. Deus querido, revele-se a nós e nos revele para nós mesmos, para que nós possamos crescer no Senhor nesta noite. Nós oramos, Pai, pedindo que a tua obra seja completa em nós, no nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai, por ela nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu querido, tome seu lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, acho interessante como Deus faz as coisas, os textos que vão sendo lidos, as palavras que vão sendo ministradas, elas vão caminhando para um lugar. Quem lembra o primeiro texto que o pastor Jairo leu hoje? Falou sobre quem? Sobre quem, irmãos? Sobre o caminho. Mas ele deu ênfase à pessoa que fez a pergunta, para quem Jesus deu a resposta. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas o pastor Jairo fez questão de frisar o nome da pessoa que fez essa pergunta, que foi Tomé. Tomé, irmãos, é uma pessoa muito injustiçada nas Escrituras. Quando alguém vai falar de um exemplo, de um mau exemplo, cita Tomé. Não seja como Tomé, tenha fé. Mas esse Tomé, irmãos, que ficou estigmatizado pelo fato de pedir para ver as mãos e o lado de Jesus,
pelo fato de dizer aos discípulos que não cria que Jesus tinha aparecido no meio deles. Esse mesmo Tomé, esse homem que perguntou para Jesus qual era o caminho. Esse Tomé é um que alguns dias antes, quando ficou sabendo, ou melhor, quando Jesus disse, vamos para Jerusalém, e as pessoas falaram assim, Jesus, mas não é bom ir para Jerusalém. As pessoas estão querendo te pegar, eles estão querendo te matar. E os discípulos começaram assim, não vou, não sei, não vou. E Tomé diz assim, olha, não é bom que ele vá, mas se ele for, vamos nós também para morrer com ele. Esse é o Tomé, irmãos. E a vida de Tomé, irmãos, ela ilustra para nós a vida de todos nós. Quando a gente olha para a vida de Tomé, fala assim, lá, teve pouca fé. Lá, teve dúvida. Olha como ele fraquejou naquele dia. Irmãos, nós somos assim. O texto que nós lemos nos conta outros discípulos também de Jesus. Tomé era um discípulo e aqui nós estamos falando de outros. E o texto começa dizendo que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E para a gente entender que dia era este e quem é 2 desses quens, porque se estivessem falando de flamenguistas, falaram assim, 2 deles, então são 2 flamenguistas. Se estivesse falando de serventes de pedreiro, falei 2 deles, então são serventes de pedreiro. Mas os versículos anteriores nos diz exatamente sobre o dia da ressurreição de Jesus, que era num domingo de manhã, quando as mulheres foram lá no sepulcro para ungirem Jesus, para embalsamarem Jesus, levando as especiarias, elas perceberam que o corpo não estava lá. Então elas voltam, contam aos discípulos, os discípulos ficam assim, será que é mesmo? Então, vamos lá. Aí Pedro sai correndo, vai, realmente estava desse jeito. Irmãos, a gente crê que Jesus ressuscitou, amém? Mas a gente não viu como eles viram. Eles andaram com Jesus, tocaram no corpo dele, viram Jesus sendo moído, traspassado, viram Jesus morrendo, e agora eles viram que no lugar onde colocou o corpo de Jesus não estava lá. Então eles tiveram uma experiência, vamos colocar dessa forma com o Senhor, que nós não tivemos. Mas nós cremos que ele viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos. Agora nós cremos, nós estamos distante. Há 2030 anos, 2000 anos, se a gente fazer as contas. Nós estamos distante. Agora, esses homens do texto que nós lemos, foi naquele mesmo dia. As coisas que aconteceram com eles não aconteceram um mês atrás, foi naquela manhã. Eles estavam no meio, e o texto nos conta que eles saíram de Jerusalém e foram caminhando para Emaús, 60 estádios, 11 quilômetros, vai dar mais ou menos umas 2 horas, uns quebrados de caminhada, Se for correndo dá menos, mas vamos imaginar a questão triste, irmão, ninguém corre quando está triste. Quando está triste você vai, chutando os capim no meio do caminho. Foram caminhando para Emaús. E aí quando nós vemos o texto, a palavra nos diz que Jesus aparece no meio deles e começa a conversar, e eles não reconheceram. Faço uma pergunta, o coração deles estava alegre ou estava entristecido? Todas as vezes, irmãos, que nós estamos entristecidos, nós ficamos impedidos de ver o Senhor e ver o mover do Senhor. Pode reparar, quando a gente está chateado, está frustrado, as pessoas vão tentar nos mostrar 1.500 fatores positivos. Mas teve acontecido, aquela situação me deixou triste. Mas olha pelo lado positivo. Realmente, mas teve aquele negócio. Não acontece assim com a gente, irmãos. Aquilo que é de ruim faz com que a gente feche o coração e não enxergue tão bem as coisas boas diante de nós. O texto diz que os olhos deles estavam meio que fechados. E Jesus começa a conversar com eles ao longo do caminho. O que vocês estão tristes aí, gente? O que está acontecendo? O coração de vocês está chateado. Só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você estava onde, cara? Seu celular estava fora de área? Ninguém te avisou? E aí, irmãos, o que me chama a atenção, além do fato deles não estarem reconhecendo Jesus, é a descrição que eles passam a fazer de quais eram os acontecimentos em Jerusalém. Porque Jesus pergunta, quais acontecimentos? Esses que aconteceram com Jesus Nazareno, e começa a falar como ele sofreu, como ele padeceu, como ele foi morto, e nós acreditávamos que era ele o que haveria de vir para redimir Israel. Era ele que ia ser o rei, era ele que ia livrar a gente do jugo de Roma. Nós esperávamos, quem esperava não espera, mas desistiram de esperar, foram para Emaús.
E é interessante que eles diziam, é bem verdade que hoje de manhã umas mulheres foram lá e o corpo dele não estava. Também é bem verdade que um dos nossos também foram lá e o corpo dele não estava. E aí, o que vocês fizeram? Não, a gente continuou sem acreditar. A gente resolveu vir embora assim mesmo. E foram embora, irmãos. E aí Jesus vai lá, começa a andar no meio deles. Irmãos, quantos dias Jesus andou sobre a terra depois de ressuscitar? 40 dias. Irmãos, imagina que você tivesse uma missão muito importante para você fazer em 40 dias. Você concorda que qualquer minuto é minuto importante? Qualquer segundo é segundo importante? Se alguém falasse para você, olha, você só tem 40 dias de vida, para você resolver tudo, para você colocar tudo em ordem, para você alinhar tudo que você tem que alinhar. Irmãos, talvez nem dormisse, né? Você remia o tempo. Agora imagina Jesus. A gente não sabia, a gente sabe agora pela Bíblia, mas imagina Jesus. Só tenho 40 dias para poder fazer tudo. Aí ele ressuscita. Naquele mesmo dia, tendo um monte de coisa para fazer, ele tem 2 camaradas afastando. Vou lá. E aí Jesus vem, na agenda corrida dos 40 dias, começa a caminhar vagarosamente com eles. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tá chateado. Pois é, o que aconteceu? Jesus Nazareno. Puxa, e aí, como é que foi? Imagina a caminhada. Pois é. Pô, mas e como é que foi? Não, pois é, ele havia de ressuscitar. Pô, é verdade. Mas vocês não estão lembrando, gente? Tinha que acontecer isso mesmo. Lembra que estava escrito isso tudo a respeito dele nas profecias? E aí diz a Bíblia que, começando por Moisés, ele falou sobre tudo o que haveria de acontecer com ele. Chegou, a Bíblia diz assim, chegando na aldeia, 11 quilômetros depois, vocês vão ficar por aí? Estão indo embora mais à frente? Vocês querem que eu fique aqui com você? Poxa vida, eu também ia pensar, vamos ficar aqui um pouquinho. Aí senta, na mesa, batendo papo, pega o pão, parte, dá graças. Senhor, muito obrigado. Quando ele parte, as pessoas reconhecem. Irmãos, a agenda de Jesus estava barrotada. Eu podia falar assim, sou eu mesmo, rapaz, para de bobeira, vamos embora. Não. Ele respeitou o tempo daquele que estava frustrado. Irmãos, nós julgamos as pessoas, porque nós conhecemos o desfecho. A gente julga Tomé, porque a gente conhece o desfecho. A gente olha para esses discípulos, que absurdo! Foi de manhã que Jesus ressuscitou, viram lá o sepulcro vazio, as pessoas falam, e ainda assim se afastam. Nós julgamos eles, mas nós fazemos as mesmas coisas. Se você olhar, irmãos, o que é a frustração deles, diz assim, olha, nós esperávamos que era ele que havia de remir Israel. E não apenas eles, irmãos, mas a maioria dos judeus que criam em Jesus, a maioria deles, também esperavam que ele haveria de remir Israel. Certa passagem, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, as pessoas vão até ele para poder fazê-lo rei à força, porque era ele que haveria de remir Israel. E muitos outros se frustram porque era ele que haveria de remir Israel. Só que eles não entenderam como Jesus veio, como Jesus se manifestou. E o fato, irmãos, de não entender como Jesus veio, como Jesus se manifestou, gerou uma frustração no coração deles. Eles pintaram Jesus que não era como de fato Jesus era. E se nós analisarmos, irmão, para dentro da igreja hoje, como um todo, quantos Jesuses? Quantas pessoas do Senhor Jesus são pintadas? Para muitos, Jesus é pintado como aquele que supre toda necessidade. Para outros, Jesus é pintado como aquele que vai abrir a porta do emprego. Para outros, Jesus é pintado como aquele que vai curar de toda doença. Para outros, Jesus é pintado como aquele que vai restaurar o casamento que está acabando. Cada lugar, Jesus é pintado de uma forma. E se nós apenas pintarmos um Jesus que vai abastecer a nossa necessidade daquele momento, que vai resolver um problema pontual, nós corremos o risco de, quando ele se manifestar, nós não reconhecermos quem ele é, porque ele está se manifestando de uma maneira diferente da maneira que nós queríamos. Porque algumas vezes eu vou estar esperando um Jesus que abre porta de emprego, que resolve o meu problema, mas antes do problema resolver, ele quer tratar outras coisas. E aí a situação parece que vai ficando pior. Vai tratando, vai doendo mais, fala assim, nossa, eu queria Jesus que resolvesse um problema, parece que o problema está ficando maior.
E a gente se frustra, porque eu queria aquele Jesus, não esse que se manifestou. E aí, irmãos, a gente olha para a palavra e pensa assim, poxa, que absurdo, eles não podiam se frustrar. Que absurdo, em pleno século XXI, as pessoas ainda se frustram com Jesus errado. Talvez, irmãos, a gente pense assim mesmo. Talvez aqueles que alcançaram um pouquinho mais no Senhor, falam assim, aquele dele ainda está meio fraco na fé, ainda está imaturo. A gente pensa assim. Só que mais importante do que como eu penso e da maneira como você pensa, é a maneira como o Senhor pensa. E nesse texto nós vemos exatamente como Jesus pensava. Jesus olha para aqueles homens que criam que Jesus iria resolver o problema de Israel com Roma. Eles esperavam que era ele que haveria de redimir a nação. Era isso que eles esperavam. E agora Jesus ressuscita. E Jesus poderia olhar e falar assim, vocês entenderam errado o problema de vocês, agora espere o tempo passar que vocês vão descobrir a verdade. Não, Jesus foi lá para resgatar aqueles homens que estavam frustrados. E começa a trabalhar com eles, começa a ouvir a frustração deles, começa a deixar eles colocar para fora aquilo que eles tinham de tristeza, expor a verdade deles, como o pastor Jairo disse, Tomé foi verdadeiro, expor a verdade deles, e depois Jesus ouve toda a verdade deles e fala assim, agora deixa eu te contar a minha verdade. Vamos reler o que estava escrito em Moisés a meu respeito. Vamos reler o que os profetas diziam a meu respeito. E agora, as escrituras que eles leram tantas e tantas vezes, diz o texto que o coração deles queimava quando Jesus falava. Porque o olhar deles agora já não era mais um olhar do Jesus que só cura, do Jesus que só prospera, do Jesus que só supre a necessidade. Era um olhar diferente a respeito do Senhor. O Senhor, então, irmãos, começa a trabalhar no coração dele. E eu coloquei algo para a gente pensar aqui, olha, a frustração pode tirar o foco daquilo que ele prometeu para a nossa vida. Irmãos, nós podemos ter uma vida com abundância no Senhor, sim ou não? Sim, foi o que ele mesmo prometeu. Amém? O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância que ele prometeu, ela é isenta de problemas, isenta de dificuldades? Não, irmãos. Então a gente não pode achar vida de abundância, é isso aqui, ó. E aí quando vem os problemas, as dificuldades, a gente frustra se a gente não tiver essa visão. Então quando a gente olha para a palavra e vê o que esses homens fizeram, o que eles fizeram? Quando se frustraram, a primeira coisa que fizeram foi se afastar do lugar que lembrava o que foi dito. Onde eles estavam? Em Jerusalém, não era? O lugar onde Jesus deu a promessa? Pois bem, diante da frustração, eles se afastaram daquele ambiente onde a promessa foi proferida. Não raras vezes, irmãos, a gente vai observar cristãos pulando de uma igreja para outra, porque ele está nesse ambiente, ele ouve palavras do Senhor, promessas do Senhor, mas em algum lugar o coração dele se frustra. Ou se frustra com o Senhor, ou se frustra com as pessoas que estão nesse lugar. E aí ele acha que o fato de mudar de igreja, se afastar desse ambiente, vai fazer as promessas melhorarem. Irmãos, se afastar de Jerusalém não curou a frustração deles. O que curou a frustração deles foi ter um encontro com o Senhor. Aí a gente vai olhando para a palavra. Porque quando a gente observa o que diz Jeremias, ele diz assim, olha, eu quero trazer ao meu coração aquilo que pode me dar esperança, não é o que diz o profeta Jeremias? Irmão, se aquilo que pode te dar esperança é estar num lugar onde a promessa se cumpre, onde a promessa se completa, como que a gente pode se afastar do lugar onde a promessa foi feita? Lembra que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fica aqui, Senhor. E agora eles esmoreceram, foram embora. Outro detalhe que é bom para a gente pensar, quando a pessoa está frustrada, ela desconta a culpa em quem não tem culpa. Eles estavam frustrados, não estavam com Jesus? Porque, por final dos contos, eu achei que Jesus ia remir Israel. Mas ele não remiu Israel. E agora eles estão andando, e vem um andarilho, um forasteiro, e começa a andar com eles. E aí, gente, tudo bem? Como é que está? O que está acontecendo? Você não sabe, não? Onde é que você está? Só você não sabe o que está acontecendo? Poxa, não tinha como ele saber, ué. Você não sabia nem de onde a pessoa estava vindo. Tem como saber? Imagina alguém olha e fala assim, bom dia, o que tem de bom? Eu não sei, ué. Eu só estou te cumprimentando. Isso mostra para nós, irmãos, que pessoas frustradas podem ferir outras pessoas por conta da frustração delas. E se a gente não tomar cuidado com essa frustração que às vezes sobrecai sobre nós, cai sobre a nossa vida,
a gente corre o risco de machucar outras pessoas. Vou pegar um negócio aqui. Imagina aqui, ó. Finge que isso aqui é uma espada, pastor Jair. Uma espada. Isso aqui é uma espada, hein? O que é isso aqui? Tá, vou pegar essa espada e vou dar para o pastor Jair. Segura aí, pastor Jair. Ó, o que é isso aqui, irmãos? Tá vendo como é que eu estou segurando a espada, né? Segura aí, pastor Jair. Levanta a mão, do jeito que você pegou. Pastor Jair segurou aonde, irmãos? Na lâmina da espada. Se eu estiver frustrado, até uma coisa que é boa, quando eu vou passar para outra pessoa, eu posso ferir ela. Quantas pessoas, porque estão frustradas, irmãos, ferem os outros com a palavra do Senhor. Fere os outros com aquilo que aprendeu. Fere os outros com aquilo que ouviu. E não respeita o tempo do outro. Pode ser que estivesse chegando naquela hora. Não, estou chegando agora de viagem, não estou sabendo o que aconteceu em Jerusalém, me conta aí. Mas ela sou bêbada, só você não sabe? Você estava onde, cara? Seu celular estava fora de área? Não acessou as últimas notícias, não? Então, irmãos, quem se frustra, se afasta daquilo que lembra a promessa, tem uma tendência a ferir os outros. E um outro detalhe que a gente encontra no texto: a amnésia deles era só com relação à promessa, mas não com relação aos detalhes. Você vê que quando Jesus começa a conversar com eles, ele pergunta: o que aconteceu, gente? Eles começam a descrever todos os detalhes que aconteceram. Como ele padeceu, como ele morreu, que as pessoas bateram nele. Começa a descrever todos os detalhes, mas não lembrava do principal. Destruam esse templo, em 3 dias eu coloco ele de pé de novo. Então, irmãos, quem está frustrado vai lembrar de todos os detalhes, menos daquilo que é principal. Pode fazer uma análise: quando alguém se frustra no ambiente, com uma igreja, com um pastor, com um membro da igreja, ele vai lembrar de todos os detalhes daquela ofensa, de todos os detalhes daquilo que frustrou, mas ele não lembra do principal. Irmãos, quem é o principal nesse ambiente, irmãos? Jesus. Então, se algum dia eu te frustrar, não esqueça dos detalhes, lembra do principal, que é o Senhor. Eles se esqueceram disso, irmãos. Se frustraram e foram embora. Frustrar é parte da vida humana, amém? Todo mundo se frustra em algum momento, irmãos. E nem sempre nós temos paciência com quem se frustra. A verdade é que o mais importante é o Senhor, e Ele mostra para nós como Ele reagiu diante da frustração dessas pessoas. Irmãos, Jesus tem um carinho, um cuidado especial com quem está ferido. Muito especial. A gente ilustrou aqui, diante daquela agenda corrida, Jesus para no tempo deles e vai ver como eles estão. Pedro, o principal dos apóstolos, nós podemos colocar dessa forma, foi o que negou Jesus 3 vezes, lembra? Quando Jesus ressuscita, ele vai ter com Pedro, e o que ele fala? Pedro, tu me amas? Ah, eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? O coração dele se entristece. Mas ele negou 3 vezes? Jesus foi lá e fez para ele 3 vezes a mesma pergunta. Restaurou ele de novo. Não fica longe, não. Tomé, que o pastor Jair citou no começo do texto, a Bíblia nos conta que Jesus reúne, chega diante de seus discípulos, eles estavam reunidos a portas fechadas, e a Bíblia diz que Tomé não estava no meio deles. E aí ele vai, se apresenta a todos, paz seja convosco, começa a conversar, e aí ele vai embora. E quando Tomé chega, os discípulos começam a contar para ele, falam: gente, você não vai acreditar, Tomé, Jesus veio aqui, Tomé, ele apareceu no nosso meio, ele estava aqui com a gente, Jesus mesmo. Não acredito. Eu só acredito se eu vê-lo, se eu colocar a mão do lado dele, na mão, aqui onde está furado, aí eu acredito. O que Jesus fez, irmãos? 8 dias depois, Jesus vem novamente, exatamente tudo igual, os discípulos reunidos, com as portas fechadas, Jesus vem no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí ele poderia ter falado com tanta gente, assim: Tomé, chega aí, mano, chega aí, bota o dedinho aqui, ó. Bota a mão aqui. Quem foi que falou para Jesus que Tomé tinha dado essa resposta? Quem foi entregar para Jesus? Quem foi fazer fofoca com Jesus? Senhor, Tomé está frustrado, não está acreditando não. Quem foi? O Senhor sabia. E o Senhor fez questão de ir lá restaurar. Aqui no texto que a gente leu, 2 discípulos, também frustrados, estavam indo embora,
Não sei se eles se despediram de alguém. Eu estou indo embora porque Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou mesmo, estou indo embora. Não sei se eles avisaram, se alguém procurar pela gente, estamos no caminho de Emaús, viu? Eu acredito que eles não avisaram. Não tinha um rastreador. Mas Jesus sabia que eles estavam frustrados e aonde eles estavam indo. Jesus se põe no caminho. Irmãos, ou alguém, vamos imaginar, se põe no caminho. Se você sabe o caminho da pessoa e a pessoa já saiu, para você alcançar você tem que andar mais rápido que ela, concorda? Você vai correndo atrás dela. Ou então, sabendo onde a pessoa vai passar, você chega lá e fica esperando. Rapaz, vocês estão indo para onde? Para Emaús? Eu também estou indo para lá, rapaz. E aí o texto nos conta que depois que eles reconhecem, Jesus vai embora. Jesus foi lá por conta de quem, irmãos? Só por conta deles. Então, irmãos, esse é o nosso Senhor, que tem um cuidado todo especial com a frustração do ser humano. E quando eu digo, irmãos, cuidado especial com a frustração do ser humano, não pensa que, tadinho, Não, é diferente de tratar crente dodói. Irmãos, não entende a diferença? Tem crente que, o bicho me posou. Para de bobeira, senhor. Não é isso também não. Mas é no sentido de que, quando o nosso coração se frustra, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem dias que você olha assim e o seu coração está triste. Você não consegue explicar o porquê, você não sabe falar o porquê, o seu coração está triste. Tem tristezas, irmãos, que acontecem com a gente, que o seu rosto talvez nem muda, mas o seu coração se entristece. Já aconteceu com os irmãos? Talvez quem está do seu lado nem percebeu, só mudou o seu tom de voz assim, lá longe. Mesmo essa simples frustração, o Senhor conhece. Por quê, irmãos? Porque na nossa vida aqui nessa terra, nós vamos ter muitas aflições, amém? Lembra, o pessoal saiu do Egito com a promessa de ir para onde, irmãos? Mas entre o Egito e Canaã tinha o quê? Deserto. Nós somos resgatados, irmãos, do pecado. E nós temos a promessa de um dia morar no céu com o nosso Senhor. Mas entre o resgate, a nossa redenção, e nós entrarmos no céu para morar com o nosso Senhor, nós temos essa vida de deserto. Vão ter dias difíceis, vão ter dias fáceis, vão ter dias mais alegres, outros dias menos alegres, e mais cedo ou mais tarde a gente pode se frustrar de alguma forma. E o recado do Senhor para mim e para você é que nos dias de frustração, não pense que você está escondido, porque o Senhor está lá. Senta do seu lado, pode contar. Fala para mim o que está acontecendo. Quando a gente olha, irmãos, para a palavra, a gente vai enxergar que o tempo todo o Senhor está preocupado com a nossa qualidade de caminhantes nesse deserto. Quando Jesus fala com Pedro, ele falou assim, olha Pedro, Satanás pediu para você andar contigo. Eu imagino Pedro assim, mas poxa, falou com Jesus, né? De repente Jesus vai interceder por mim, né? E aí Jesus, o que o Senhor falou? Falou assim, eu orei para que tua fé não desfalecesse. Eu achei que tu ia me livrar, não te livrei não. Então ele vai te peneirar, ele vai te cirandar. E aí Jesus dá um recado para ele, falou assim, mas Pedro, quando tu te converteres, faz o que, irmãos? Faz o que, irmãos? Lembra o texto? Quando tu te converteres, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, se você fortalece quem está forte ou quem está fraco? Quem está fraco. Então, Pedro, quando você der a volta por cima, quando você estiver bem, lembre-se que na caminhada tem gente que está precisando de suporte. E a gente vai enxergar no Evangelho, irmãos, suportai-vos uns aos outros, carregai a carga uns dos outros, é melhor serem dois do que serem um, porque se um cair o outro ajuda, porque ao longo da nossa caminhada, um dia alguém vai se frustrar, um dia alguém vai machucar, e aí um dia Deus vai usar alguém que está bem para poder levantar quem está mal, alguém que está na dificuldade para poder ajudar quem está mais dificuldade ainda, e assim a nossa caminhada vai ficando mais suave. Então o Senhor expressa sua misericórdia, porque Ele foi ao encontro deles no caminho, deixou que eles falassem os seus sentimentos e se revelou na mesa de comunhão. Esse é o nosso Senhor, irmãos, que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma, está lá perdida. O que está acontecendo, ovelha? A musiquinha antiga que a gente conhece, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Aí ele fala que ele encontrou a ovelha, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Quando é, irmãos, que Jesus desapareceu da vista daqueles homens? Depois do partir do pão. E o que aconteceu no partir do pão? Eles reconheceram. Enquanto eles não reconheceram Jesus, Jesus não sumiu. Ficou lá, pode falar, cara. Vou te explicar a escritura.
Vamos partir pão. Ainda não reconheceu. Peguei o pão, não reconheceu ainda não? Tá bom. Vou levantar o pão, reconheceu ainda não? Vou partir o pão. Ó, bem devagar. Ó, reconheceu. Pronto, agora eu vou embora. Enquanto eles não foram restaurados, o Senhor não foi embora. Então esse, irmãos, é o nosso Senhor. O que o Senhor espera de nós durante essa jornada? 3 coisas para nós pensarmos. Primeira delas, conselho de Paulo aos Tessalonicenses: não despreze as profecias. Mas o que é profecia? Profecia é algo que foi falado da parte do Senhor. Amém? Aquilo que foi falado da parte do Senhor é a profecia. Então quando Paulo disse, olha, não despreze as profecias, não despreze aquilo que foi falado da parte do Senhor. Esses discípulos no caminho de Emaús, eles desprezaram o que foi falado da parte do Senhor, pelo próprio Senhor. Então, conselhos para nós ao longo dessa jornada: não despreze aquilo que o Senhor já falou. Tem promessas, irmãos, que nós ouvimos da parte do Senhor que vão se cumprir amanhã, mas tem promessas que vão demorar 5 anos, 10 anos. E aí, pastor Vitor, demorou muito tempo. Não despreze aquilo que foi falado da parte do Senhor. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que o Senhor falou, Ele sustenta. Amém, irmãos? Quantos têm promessa da parte do Senhor? Tem promessa? Tem promessa? Já se cumpriram as promessas, irmãos? Sim ou não? Se você já cumpriu, você não está esperando a promessa. Se não cumpriu, o que eu faço, pastor Vitor? Não despreze aquilo que foi falado da parte do Senhor. Amém? A minha palavra passa, do presbítero Berenice passa, o pastor Jairo passa também, do Bruno, mas as palavras do Senhor não passam. Não despreze as profecias. Segundo ponto, se mova conforme a palavra que você recebeu. Qual que foi a palavra para ele? Gente, fique em Jerusalém, cara. Eu vou morrer. Eles vão moer esse templo, mas em 3 dias eu vou botar ele de pé de novo. Pode ficar tranquilo. Não foi essa a palavra recebida, irmãos? Então se mova com relação a essa palavra. É para esperar? Então espere. É para ficar aqui? Então fique. E me chama a atenção, irmãos, que não era nem o 4º dia. Porque se fosse o 4º dia, não falou, 3 é 3. Acabou, 3, não negocio, 3 é 3. Não, foi 3 dias, deu de manhã. Eles viram mostras daquilo que o Senhor falou, mas foram embora assim mesmo. Então, primeira coisa, não despreze as profecias. Segundo, se mova conforme a palavra que foi liberada. Se eles tivessem, irmãos, pautado a vida deles na palavra que eles receberam, naquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus, eles não tinham saído de Jerusalém, estavam lá esperando. E aí eles iam testemunhar, porque Jesus apareceu a quase 500 pessoas, diz a palavra. Ele estava no meio dos discípulos, quando Jesus apareceu, falou, é verdade. Era só esperar, era só mover a sua vida de acordo com o que foi falado. Tem uma passagem bíblica muito conhecida, que o apóstolo Pedro está pescando, e ele sai para pescar, e quando ele chega de manhã na rede, ou melhor, na praia, lavando as redes, Jesus vem ao encontro dele. Ele diz, e aí, cara, tudo bem? Beleza? Como é que vai? Ah, mais ou menos. Como é que foi a pescaria? Terrível. Você me empresta seu barco aí? Ah, empresta. Quando eu estou lavando as redes, pode usar meu barco. E Jesus usa o barco de Pedro. E quando ele termina de usar, eu falo assim, olha, Pedro, faz o seguinte, cara, como é que foi a pescaria? Foi muito ruim. Eu falei, volta para lá. Joga a rede mais uma vez. E aí o texto nos conta, irmãos, lá em Lucas 5, diz, olha, eu pesquei a noite inteira, cara. Eu lancei a rede a noite inteira e não deu nada. Vai lá, cara, mais uma vez só. Mas eu já estou frustrado, já vi que não deu certo. Só mais uma vez, cara. Mas não custa nada. Eu falei assim, olha, se tem alguém que entende de pesca aqui, Jesus, sou eu. Mas eu vou lá agora. E sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. O que aconteceu, irmãos? A rede veio cheia de peixes. O que mudou, irmãos, de uma vez para outra? Foi que agora ele fez sob a palavra que ele recebeu do Senhor. O sucesso não estava, não tinha uma linha assim marcando os peixinhos, um passo daqui para lá. Não. O sucesso estava em fazer de acordo com a palavra que foi recebida. Então, irmãos, se mova de acordo com a palavra que Deus já liberou para a sua vida. Se mova de acordo com aquilo que Deus já falou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. É isso que vai dirigir os nossos passos. Pedro, Tiago e João passaram a noite inteira pescando, irmãos, não é a mesma coisa que a gente vai ali para o corguinho e logo joga uma varinha lá para poder pescar, não. Eram pescadores que viviam da pesca.
talvez as contas dependiam daquela pescaria, talvez a prestação do barco, talvez as dívidas. Então a frustração deles era muito grande, mas ele resolveu se mover de acordo com a palavra do Senhor. Então, primeiro, não despreze aquilo que o Senhor falou. Mas já passou muito tempo, continue acreditando. Mas todos os indícios estão mostrando que não vai se cumprir. Deus faz até sair água da rocha, mano. Então continua crendo. Mas não tem nuvem para chover, ele faz chover até sem nuvem. Amém? Ele é aquele que abre rios no deserto, irmãos. Então se ele falou, não despreze não. Segundo, se mova de acordo com a palavra que foi preferida. Terceiro e último ponto, viva e celebre como se já tivesse acontecido. Como assim, pastor Vitor? Eu estou esperando, ainda não aconteceu. Está demorando, mas por conta de quem já falou, e Deus não mente, Deus não volta atrás, a gente deve viver como se aquilo já fosse uma realidade. Se eu perguntasse para os irmãos assim, quem é o rei que venceu uma batalha no louvor? Quem sabe? Quem é o rei que venceu uma batalha com louvor? Quem? Não? Ninguém? Puxa vida, nem para responder errado vocês estão prestando, irmãos. Os irmãos, vou contar para os irmãos. Esse rei é Josafá. Mas a pegadinha está em que Josafá não venceu a batalha com louvor, ao contrário do que muitos dizem. O texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, depois você pode ler, nós não vamos ler não por conta do nosso tempo. Nos conta que ele recebeu o recado que os inimigos estavam cercando, estavam chegando perto, e era muita gente, e ele não ia dar conta. Então, ele ao invés de afiar as suas espadas, ele vai jejuar e vai consagrar o Senhor. E ele vai buscar o Senhor em um coração contrito e quebrantado. E quando ele está ali buscando ao Senhor, os inimigos chegando, deixa os inimigos chegar, gente, vamos fazer aquilo que é importante, vamos continuar crendo. Ele vai buscar o Senhor. E o Senhor levanta um homem lá e fala assim, o Senhor mandou falar que essa peleja não é sua, mas é dele. E nessa peleja vocês não vão ter que guerrear. Fique tranquilo, só observe o livramento que o Senhor vai dar. E aí, irmãos, o versículo seguinte já mostra, deduz, tá? Já é? O Senhor está conosco? A peleja é dele? Então tá tranquilo, faz o seguinte, guarda as espadas, prepara aí, pega a guitarra, o violão, o contrabaixo, pega o tambor, vamos levar a flauta, vamos todo mundo para o campo de batalha. O texto nos mostra, irmãos, que ao invés de ele levar espadas para o campo de batalha, ele levou instrumentos musicais para louvar o Senhor. E as pessoas dizem, olha, Josafá venceu a batalha no louvor. Não, irmãos, não tinha nem batalha para Josafá, a peleja era do Senhor. Josafá só entendeu que porque o Senhor falou a promessa, a vitória já era certa. Então a gente já pode levar o instrumento para a gente comemorar aquilo que ainda nem aconteceu. Então, irmãos, isso é viver em atitude de louvor. Mas eu estou frustrado hoje. Tudo bem, mas quem prometeu não volta a palavra atrás. Mas está dando errado hoje, tudo bem, mas o dia de amanhã é outro dia. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, irmãos, a nossa vida se torna diferente. Isso significa, pastor Vitor, que eu nunca vou me frustrar? Claro que vai, meus irmãos. Mas quando você se frustrar, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O quê? Peraí, quem me prometeu? Foi ele. Mas ele é quem? Ele é o Filho de Deus poderoso. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bom, tudo bem. As palavras dele não vão passar, ainda que céus e terra passem. Poxa, essas coisas podem me dar esperança. Essa, irmãos, é a atitude que o Senhor espera de nós. Da mesma forma que quando nós falamos aqui, a palavra ela vai de uma forma coletiva. E o resultado não é o mesmo para todas as pessoas. Irmãos, entendem isso? Se a gente tiver uma árvore aqui na frente e ligar um ventilador nela, cada folha vai vibrar de um jeito, vai balançar de uma forma. E mesmo que o vento seja o mesmo. Então, irmãos, todos nós estamos recebendo a mesma palavra, o mesmo conselho da parte do Senhor. Agora, o fato de estarmos sendo instruídos do Senhor da mesma forma, no mesmo momento, não significa que a nossa vida vai se tornar um bloquinho tudo igual. Porque pode ser que um dia eu me frustre e a nossa irmã ainda não tenha se frustrado, ela esteja bem. E pode ser que no outro dia o Bruno se frustre por algum motivo e eu esteja de boa. Por que tem que ser assim, pastor Vitor? Para que um possa suportar o outro. Imagina, irmãos, todo mundo borocochô num dia só. Quem é que vai suportar quem? Quem é que vai ter uma palavra de ânimo para exortar? Vamos lá, gente!
É o Senhor quem prometeu. Isso, irmãos, é poder da palavra para nos levantar, para continuar a caminhada. Sabe, irmãos, tem coisas que nós não percebemos porque nós estamos envolvidos no processo. Tem pessoas hoje que estão fora da igreja, de longa data, que você vai conversar com a pessoa, o que foi? Fala assim, cara, se eu tivesse alguém naquele tempo lá, que me ouvisse, que me entendesse, que me desse uma palavra, que caminhasse comigo, que fizesse um propósito comigo, que me orasse, de repente eu não estava aqui. Mas quem está envolvido no processo não vê. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, diz a palavra que as roupas não se rasgavam, não cresciam, o sapato crescia junto com o pé, irmãos. E o povo estava murmurando. Hoje eu calcei esse tênis. E eu fiquei lembrando assim, gente, esse tênis aqui eu comprei em Juiz de Fora, então já tem quase 4 anos, eu pensando comigo. É só nessa hora que você dá valor, irmãos. Agora imagina 40 anos. Gente, engraçado, o ano passado eu estava com essa sandália. Ué, mas eu estou pensando que eu também estava com essa sandália aqui há 10 anos atrás. Mas essa sandália aqui, ué, mas já tem 35 anos que eu estou com essa mesma sandália. E não percebi um milagre diário da parte do Senhor. Então esse, irmãos, é o benefício de se caminhar em bloco. Quando você caminha em bloco com um grupo coeso que tem a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma ideia, o mesmo destino, nós vamos nos ajudando, irmãos, para nós conseguirmos chegar juntos no lugar do Senhor. Amém? Quando você vê alguém frustrado, traz ao coração dela as coisas que podem dar esperança. Ah, mas eu frustrei com a igreja. Eu falei, tudo bem, irmãos, qual a igreja? A igreja que está renovada? Tem outra ali na frente, ó. Não despreze, irmãos, a mensagem do Senhor por conta do mensageiro. Amém? Amém? Amém, irmãos? Isso é sério. Frustrou com um pastor um dia, Deus vai levantar outro para a sua vida. Mas não despreze Jesus por conta dele. Verso 33, se você tiver com a Bíblia aberta, nós vamos encerrar aqui. Diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com ele. Todo resgate, irmãos, visa trazer de volta ao lugar de fé. Jerusalém não foi o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído? Pois bem, quando o Senhor vai ao seu encontro, cansado, frustrado, chateado, é para trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Bem, vamos colocar de pé nessa hora? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Santo é o nome do Senhor. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite, Pai. Te agradecer, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias. Nós te louvamos, Pai, porque nós vemos na Tua Palavra e temos experimentado dia após dia, Pai, que nós não estamos só. Que o Senhor, Deus querido, tem caminhado conosco, Pai. Deus querido, entendendo a nossa dificuldade, tantas vezes, Pai querido, quando nós temos medo, temos dúvidas, tantas vezes, Pai querido, quando nós nos frustramos, o Senhor ainda assim, Pai querido, se mantém fiel, caminha conosco, respeita, Pai querido, o nosso tempo, Pai, e assim traz para nós a palavra de restauração, traz a palavra, Senhor amado, de refrigério, traz a palavra, Senhor amado, de resgate, para nos trazer de volta para o Teu altar, de volta para a Tua casa. Ah, Senhor amado, nós oramos nesta noite, Pai, te agradecendo, mas também, Senhor amado, colocando o nosso coração diante de Ti. Talvez, Senhor amado, em nosso meio, Pai, tenham pessoas que já se frustraram no passado e que já foram restabelecidas. Talvez, Senhor amado, tenham pessoas que já se frustraram, Pai querido, há anos atrás, por conta daquilo que falaram, daquilo que ouviram, e já estão bem, Senhor. Mas, Senhor amado, talvez ainda tenham pessoas feridas, frustradas, chateadas, Senhor amado, com coisas que ouviram, que viram, coisas, Pai querido, que não foram da maneira como elas esperaram, Senhor amado, e nesta noite, Pai, estão aqui conosco, dentro da Tua casa, ouvindo, Senhor amado, essa palavra, Senhor, vendo como o Senhor tratou aqueles homens, que a despeito, Senhor amado, de todas as evidências, Pai, ainda assim escolheram se afastar de Jerusalém. O Senhor, Pai querido, não os abandonou, o Senhor foi lá, Deus querido, no caminho, chamou-os de volta, revelou
revelou-se a eles, Pai, da mesma forma que o Senhor também fez com Pedro, da mesma forma que o Senhor fez com Tomé e da mesma forma que o Senhor faz aqui nesta noite. O Senhor vem ao encontro daquele que está cansado, ao encontro daquele que está ferido, daquele que está frustrado, para colocá-lo de pé, para animá-lo a continuar a caminhada. O destino ainda não chegou, e nós precisamos de força para caminhar no Senhor. Aleluias, louvado é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesta noite por esta comunidade. Nós te louvamos, Senhor amado, nesta noite por esta igreja, por esta casa, por cada irmão e cada irmã, Senhor amado, que tem feito coro, Senhor amado, as tuas palavras e que conosco tem caminhado, Senhor amado, nesta direção. Nós te louvamos, Pai, porque homens e mulheres, Senhor amado, têm sido levantados da parte do Senhor. Nós te louvamos, Pai querido, porque a despeito das nossas fraquezas, Pai, o Senhor tem levantado pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para ser suporte, Senhor amado, ao longo da caminhada. E assim, Deus querido, nós continuarmos na caminhada no nome do Senhor Jesus. Aleluias.